E aí, pessoal, estamos aqui de novo. Nós vamos falar hoje sobre plano cartesiano, pares ordenados e transformações geométricas, que no caso vai ser a ampliação e a reflexão. E aí, preparados? O plano cartesiano ele é formado por duas retas numéricas que são perpendiculares entre si, ou seja, elas se encontram formando um ângulo de 90 graus. A primeira reta, que é a reta horizontal, ela é chamada de eixo x ou eixo das abscissas, e a reta vertical ela é chamada de eixo y ou eixo das ordenadas. Reparem que essas duas retas dividem o nosso plano em 4 quadrantes. E a gente vai nomear esses quadrantes sempre no sentido anti-horário. Então, nós vamos ter o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante nessa ordem. No plano cartesiano, a gente consegue representar pontos e, além disso, a gente consegue localizá-los. Numa situação real, esses pontos podem representar cidades, estados, alguma localização, alguma referência. E para a gente poder encontrar esses pontos no plano cartesiano, a gente precisa do seu par ordenado. O par ordenado nada mais é do que o endereço desse ponto no plano cartesiano. E como o próprio nome diz, par ordenado significa dois números que estão em ordem, onde o primeiro é o número que se encontra no eixo x e o segundo é o número que se encontra no eixo y, sempre nessa ordem. Para a gente poder localizar um ponto no plano cartesiano, a gente precisa entender que, quando eu estou movimentando no sentido horizontal, ou seja, eu estou fazendo um deslocamento horizontal, eu estou movimentando no eixo x. Isso quer dizer que, todas as vezes que eu ando para a direita ou para a esquerda, eu estou movimentando nos valores do eixo x. E o deslocamento vertical, ele se refere ao eixo y, ou seja, todas as vezes que eu estou andando para cima ou para baixo no meu plano cartesiano, eu estou me orientando pelo eixo y. Nós vamos tentar representar alguns pontos nesse plano cartesiano. O primeiro ponto que eu quero falar é o ponto que possui o par ordenado 0 e 0. Esse ponto possui x igual a 0 e y igual a 0. Ele está localizado exatamente no início, no ponto de encontro das duas retas. Esse ponto está localizado exatamente aonde as duas retas se encontram. Então, neste ponto, tanto o x quanto o y valem zero e esse ponto ele é denominado origem do plano cartesiano. Então, quando a gente for representar os outros pontos, a gente sempre vai partir desta origem, tudo bem? Neste primeiro ponto A, o par ordenado dele é 1 e 3, ou seja, x vale 1 e y vale 3. Como é que eu vou encontrar esse ponto no meu plano cartesiano? Quando x vale 1, isso quer dizer, quando x é 1 positivo, então eu tenho que andar 1 para a direita. E quando y é igual a 3, o 3 é positivo, então eu vou ter que subir 3, andar para cima, tá? Então, o ponto A, para eu poder localizá-lo, eu vou andar 1 para a direita e vou subir 3. E aí eu vou conseguir escrever o ponto A e vocês percebem que ele está localizado logo no primeiro quadrante. Se vocês observarem, neste lugar onde o A está, o x ele vale 1 e o y ele vale 3. No próximo ponto B, seu par ordenado é menos 2 e 5, ou seja, x é menos 2 e y é igual a 5. Se x vale menos 2, ele representa um ponto que está atrás do zero, ou seja, eu devo andar para a esquerda. Então, eu vou andar 2 para a esquerda e o y igual a 5 quer dizer que eu tenho que subir 5. Então, o meu ponto B ele está localizado no segundo quadrante. O ponto C ele é representado pelo par ordenado 4 e menos 3. Então, 4 positivo quer dizer que eu tenho que andar 4 para a direita. Agora, quando o y é negativo, eu não vou subir, eu vou descer. Então, eu vou ter que andar para baixo, estou abaixo de zero. Então, eu vou andar 4 para a direita e vou descer 3. Este ponto C vai estar localizado no meu quarto quadrante. O ponto D, ambos os números são negativos. Então, neste caso, eu tenho que andar para a esquerda 6 e depois descer 2. Então, este ponto vai estar localizado no terceiro quadrante. Agora, observem esse ponto E. O par ordenado dele é 0 e 2. Ou seja, x é igual a 0 e y é igual a 2. Isso quer dizer que, quando x é igual a 0, eu não vou nem andar para a direita nem para a esquerda.
Então, eu vou ficar exatamente no ponto de partida, que é o 0, o ponto de origem. Só que como o y é igual a 2, eu devo subir 2. Então, eu estou lá na origem e vou apenas subir 2. Ou seja, o ponto E, ele vai ser um ponto que está exatamente em cima do eixo Y, tá? Então, todas as vezes que o meu x é igual a 0, o ponto vai estar em cima do eixo Y. Agora, no ponto F, a situação é diferente. Eu tenho para ordenado 4 e 0, ou seja, x é igual a 4 e y é 0. Então, quando x é igual a 4, eu devo andar 4 para a direita. Porém, como o y é igual a 0, isso quer dizer que eu não vou nem subir nem descer, eu vou permanecer exatamente no mesmo lugar. Então, eu vou apenas andar 4 para a direita. E o ponto F vai estar localizado em cima do eixo x. Então, todas as vezes que meu y é igual a 0 no par ordenado, o ponto vai estar localizado no eixo x. Se vocês observarem, no primeiro quadrante, todos os pontos possuem tanto valores de y quanto de x positivos, como no caso do ponto A. Ponto A, 1 e 3, x é positivo e y também. Então, qualquer ponto que possua valores de x e y positivos vai estar localizado no primeiro quadrante. No segundo quadrante, nós temos valores de x negativos e valores de y positivos, que é o caso do meu ponto B. E todos os pontos que têm x negativo e y positivos vão estar localizados no segundo quadrante. No terceiro quadrante, todos os valores de x e todos os valores de y são negativos. Então, quando tiver um par ordenado em que ambos os valores de x e y são negativos, este ponto vai estar localizado no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, eu tenho valores de x positivos e y negativo, que é o caso do meu ponto C. Então, todos os casos de pontos que têm x positivo e y negativo, eles vão estar localizados no meu quarto quadrante. Agora, nós vamos escrever os pares ordenados de alguns pontos. E aí, eu usei como exemplo esse mapinha aí, que é do jogo do Pokémon, e a gente vai tentar escrever as coordenadas das Pokéstops, que são essas que eu circulei no mapa, que na verdade são paradas onde as pessoas fazem um abastecimento no jogo. Nós vamos começar com essa que está no primeiro quadrante. Partindo da origem, para eu chegar nessa primeira parada, eu vou precisar andar 2 para a direita, então eu vou precisar andar 2 para frente. Então, isso quer dizer que eu estou movimentando no sentido horizontal, e aí o meu x vai valer 2. Além disso, eu vou precisar subir 3, então eu vou estar me movimentando no sentido vertical. Então, o meu y vai valer 3. Então, o par ordenado que corresponde a essa primeira parada é o par ordenado 2 e 3. Agora, nessa segunda parada, vocês reparam que ela está exatamente em cima do eixo x. Isso quer dizer que eu não movimentei nem para cima nem para baixo. Então, para encontrar o par ordenado desta parada aí, eu vou apenas precisar andar 6 para trás, porque ela está no sentido negativo do eixo x. Então, eu vou andar 6 para a esquerda, então o meu x vai valer menos 6. E como eu não ando nem para cima nem para baixo, eu vou ficar exatamente em cima do eixo x, o meu y vai valer 0. E aí, o par ordenado que corresponde a essa Pokéstop é o par ordenado menos 6 e 0. Agora, essa última parada aí, ela está no quarto quadrante. Então, começando da origem, eu primeiro vou me movimentar no sentido horizontal, ou seja, no valor de x, 6 para a direita. Então, o valor de x, ele corresponde ao número 6. E eu vou precisar descer 4. Então, o valor de y vai ser igual a menos 4. E o par ordenado, que corresponde a esta parada, era o par ordenado 6 e menos 4. Agora que a gente já entendeu o plano cartesiano e aprendeu a representar os pontos através dos pares ordenados, nós vamos falar um pouco sobre as transformações geométricas. E a primeira delas é a ampliação. Reparem aí que a gente tem uma figura, no caso nós temos um triângulo, tá? E nós temos os seus 3 vértices representados pelos pontos A, B e C. Eu posso ampliar esta figura multiplicando os seus vértices por um número inteiro maior do que 1. Então, eu vou escolher um número qualquer, no caso aqui eu vou escolher o número 2, e eu vou multiplicar cada par ordenado por 2 e encontrar um novo ponto.
Vejamos aqui, se eu pegar o ponto A e multiplicar por 2, eu vou encontrar um novo ponto que eu chamei de ponto D, que vai ter par ordenado igual a 2 e 8. Eu vou marcar esse ponto lá no meu plano cartesiano. O ponto B, quando eu multiplico por 2, vai me dar um novo ponto que eu chamei de ponto E, e o seu par ordenado vai ser 2 e 2. Quando eu multiplico o ponto C por 2, eu vou encontrar um novo ponto que eu chamei de F, e o seu par ordenado vai ser igual a 6 e 4. Agora que eu já marquei os 3 pontos, que são os vértices do triângulo, eu vou ligar estes pontos, e se você reparar, a nova figura formada é uma ampliação da figura anterior. Então, sempre que eu quiser ampliar uma figura que está no plano cartesiano, é só eu multiplicar os seus vértices por um número que seja maior do que 1. Se quando a gente multiplica os vértices de um polígono por um número maior do que 1, a gente tem uma ampliação dessa figura, o que será que acontece quando a gente multiplica os vértices de um polígono, por exemplo, por um número negativo igual a menos 1? O que eu vou fazer? Eu vou pegar os vértices daquela mesma figura anterior e vou multiplicá-los por menos 1. Então, eu tenho os pontos A, B e C, e quando eu multiplico por menos 1, eu vou encontrar estes novos pontos D, E e F. Eu vou escrever estes pontos lá no meu plano cartesiano e, observando a figura, a gente percebe que ela possui o mesmo tamanho da anterior, porém, ela está no terceiro quadrante de forma espelhada. Então, quando eu multiplico os vértices de um polígono por menos 1, o que vai acontecer é que o polígono agora ele vai estar refletido, como se fosse um espelho, lá no meu terceiro quadrante, tá bom? E isso a gente chama de reflexão, tá? É como se eu estivesse fazendo uma reflexão em relação à origem, né? Aquele pontinho que fica ali no meio do plano cartesiano. Agora, o que será que acontece quando a gente multiplica apenas as coordenadas x dos vértices do polígono por menos 1? Eu vou pegar o mesmo polígono anterior, vou pegar os seus vértices e vou multiplicar somente os valores de x de cada vértice. Vou encontrar esses novos pontos e vou escrever eles lá no meu plano cartesiano. Observem que a nova figura formada, ela é semelhante à anterior, só que ela está de forma espelhada no segundo quadrante. Ou seja, quando eu multiplico apenas as coordenadas x por menos 1, vai ocorrer o que a gente chama de reflexão em relação ao eixo y. E o que acontece agora quando a gente multiplica apenas as coordenadas y dos vértices de cada polígono por menos 1? Vou fazer o mesmo procedimento anterior. Vou pegar os vértices, só que eu vou multiplicar agora apenas o y por menos 1. Vou marcar estes pontos e, observando aí a figura, ela vai estar agora no quarto quadrante, só que de forma espelhada. Então, a gente diz que essa figura ela sofreu uma reflexão em relação ao eixo x. Então, ela passou do primeiro para o quarto quadrante e ela sofreu uma transformação geométrica que a gente chama de reflexão em relação ao eixo x. E aqui no final eu coloquei as 3 formas de reflexão que nós vimos aqui nesse vídeo. A primeira foi a reflexão em relação à origem, que ocorreu quando nós multiplicamos os vértices do polígono por menos 1. A segunda foi a reflexão em relação ao eixo y, que ocorreu quando a gente multiplicou apenas as coordenadas x de cada vértice por menos 1. E a última foi a reflexão em relação ao eixo x, que ocorreu quando nós multiplicamos apenas o y de cada vértice por menos 1. Por hoje a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários, compartilhe, deixe suas sugestões, que isso é muito importante para a gente melhorar as nossas aulas, tá bom? Um beijão e até mais!